Capítulo 30, exercício 84. Considere uma esfera carregada uniformemente de raio R com uma carga total Q. O campo elétrico é externo fora da esfera para R maior ou igual ao raio da esfera, é simplesmente o mesmo criado por uma carga pontiforme Q. No capítulo 28, usamos a lei de Gauss para determinar o campo elétrico E interno dentro da esfera, Rzinho menor ou igual ao raio da esfera, apontando radialmente para fora do centro com uma intensidade de campo dada pela essa expressão. É interno 1 sobre 4πε0, Q sobre R o raio da esfera ao cubo, vezes é a distância entre o centro da esfera e o ponto. Item A. Desenhe o gráfico de E versus R na região de 0 até 3R. Item B. O potencial elétrico V externo fora da esfera é o mesmo criado por uma carga pontiforme Q. Obtenha a expressão para o potencial elétrico V interno em uma posição R dentro da esfera. Como referência, considere V interno igual a V externo na superfície. Item C. Qual é a razão entre V no centro e o V na superfície? Item D. Desenhe o gráfico V versus R de 0 até 3R. Bom, esse problema descreve bem o problema de uma esfera isolante uniformemente carregada que gera campo elétrico em todo o espaço. Por que ela é isolante? Porque eu tenho campo elétrico interno, certo? Se ela fosse condutora, o campo elétrico seria zero. Bem, o que ele quer é buscar essa relação de potencial e campo elétrico. E para isso determinar a cada passo como é que é o processo da carga. Então ele já está te dando direto quem é o campo elétrico do lado de fora, quem é o campo elétrico do lado de dentro, e quer que você veja a cara do campo elétrico em todo o espaço. Então vamos lá. Como é que fica o item A? O item A ele quer, na verdade, o gráfico de campo elétrico pela distância. Então vai ficar assim. O gráfico, então, campo elétrico pela distância, por R, ele entre o centro, onde R igual a 0 é 0, e a superfície, ele aumenta linearmente. Exatamente vem dessa expressão que está aqui. Certo? Quer dizer, aumenta com R linearmente. Quando ele chega na superfície, ele se comporta com uma carga pontiforme. É do jeito que está colocada no texto. A carga é distribuída homogeneamente no volume da esfera e faz com que a esfera se comporte com uma carga pontiforme pelo lado de fora. Então vai cair com R ao quadrado. Aqui eu chamei de ES o campo na superfície, Q sobre R ao quadrado. E quando a distância entre o centro da esfera e o ponto é 3R, que é o que ele quer, entre 0 e 3R, 3R ao quadrado dá 9R ao quadrado. Isso é 1/9 desse valor do campo na superfície. Então ele vai linearmente até o campo na superfície e depois cai com 1 sobre R ao quadrado até em 3R, ele tem 1/9 desse valor. Então esse é o gráfico campo elétrico pela distância. Bom, e o item B? O item B ele diz que o potencial se comporta como uma carga pontiforme do lado de fora. Mas ele quer o potencial num ponto R interno, do lado de dentro. Então o que a gente vai fazer? Vamos lá, item B. Bom, no item B o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a esfera. Está aqui a nossa esfera. Vamos pegar um ponto do lado de dentro, onde a distância do centro até este ponto é R. Eu vou chamar esse ponto de A e vou chamar o ponto em cima da superfície de B. Por que em cima da superfície? Porque o meu campo elétrico dentro da esfera é diferente do campo elétrico para lá de fora. Então o que eu vou fazer é calcular a diferença de potencial entre A e B, onde eu conheço o campo elétrico, que é exatamente a expressão colocada aqui em cima. E eu conheço o potencial no ponto B, já que a carga se comporta como uma carga pontual para o lado de fora, já que a esfera se comporta como uma carga pontual do lado de fora. Então eu sei que o potencial na superfície é o potencial de uma carga pontual. Isso é 1 sobre 4πε0
Q sobre o raio da esfera. Esse é o potencial em cima da superfície. Isso é, esse aqui é o potencial no ponto B. Então, eu conheço o potencial no ponto B. Basta eu fazer o seguinte: a diferença de potencial entre A e B é igual a menos a integral de B, que é o raio da esfera, até A, que é o Rzinho, certo? De E escalar dr. Certo? Com isso, eu calculo a diferença de potencial entre esses dois pontos e, eu conhecendo o potencial no ponto B, eu conheço o potencial no ponto A. É dessa forma que a gente faz para calcular o campo elétrico nessa situação. Bom, então vamos lá. Como é que fica essa conta? Essa conta fica assim. Substituindo então o campo elétrico pela expressão lá em cima, é 1 sobre 4πε0 Q sobre R ao cubo vezes R, dr. Toda essa parte aqui é constante, só o R, a integração em Rzinho, da R ao quadrado sobre 2, de Rzão até Rzinho. Como tem esse menos na frente, os limites se invertem, então a gente vai ter o 2 passa para cá, fica 8, 1 sobre 8 πε0, Q sobre R ao cubo, Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Bem, mas a gente conhece o potencial em B. O potencial em B é exatamente essa expressão que está aqui em cima. 1 sobre 4πε0, Q sobre R, ou 2 vezes 1 sobre 8πε0, Q sobre R. Por que isso? Porque a gente passando para o outro lado, a gente põe 1 sobre 8πε0 em evidência, 2 vezes do VB mais uma vez desse cara aqui, fica 3. A gente coloca o Rzão ao quadrado em evidência, corta com R ao cubo, fica Rzão, né? E aqui fica R ao quadrado no outro termo. E a gente tem essa expressão para o potencial interno, certo? No VA, que no caso, isso aqui seria o potencial interno, né? A uma distância R qualquer do centro até a superfície. Note detalhes importantes. O potencial no centro, o campo elétrico no centro da esfera é zero, mas o potencial no centro da esfera é maior do que na superfície, porque ele vai aumentando. Quanto menor o R, maior o potencial. Por que ele é maior? Porque a gente já viu isso. A gente também tende a confundir, eu quero chamar a atenção disso, porque a gente tende a confundir e achar que como o campo elétrico no centro da esfera é zero, o potencial é zero também, e não é. Como a carga é positiva, quer dizer, o campo elétrico é do seu centro para fora, do jeito que está descrito no problema, por isso a carga é positiva, o potencial aumenta no sentido contrário ao campo elétrico. Então, da superfície para o centro, o potencial vai aumentar. O potencial vai aumentar de tal forma que o potencial no centro é o maior potencial que tem. Se você vindo do infinito até a superfície, o potencial da superfície é maior que o infinito. Por isso que quando a gente coloca o potencial zero, o potencial na superfície é positivo. E da superfície para o centro, continua o mesmo processo, continua aumentando o potencial. De tal forma que o potencial no centro fica maior do que o potencial na superfície. Aqui, essa expressão, o que diz exatamente é isso. Quanto maior o raio, menor o potencial. Quer dizer, na direção do campo elétrico, o potencial diminui. Tá? Para R igual a Rzão, esse termo aqui fica 1, 3 menos 1 fica 2, então fica 1 sobre 4πε0 Q sobre R, que é exatamente o potencial em B, é o potencial na superfície. Então, essa é a expressão no potencial para um ponto qualquer interno. E o item C. O item C, o V no centro, ele é para R igual a 0. R igual a 0 é 3 meios de 1 sobre 4πε0 Q sobre R. Certo? Esse termo vai a 0, fica 3, eu pego o 2 aqui do 8, 3 meios. Só que esse termo que está aqui é o V da superfície. Então, é 3 meios do V na superfície. Então, a razão do V no centro para o V na superfície é 3 meios. Isso quer dizer que o V no centro é 50% maior do que o V na superfície.
É 1,5 vezes o V na superfície, como a gente já está prevendo na expressão. Bom, está faltando agora o item D. O item D ele quer o gráfico do potencial. E o gráfico potencial vai ficar assim. Perceba que, no caso, o potencial ele é uma parábola, né, em r ao quadrado com o termo do r ao quadrado negativo. Então, a parábola voltada para baixo, certo? Que começa em 3/2 do potencial na superfície. No caso aqui, o potencial na superfície é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R, que é o potencial da carga pontual na superfície, né? Então, como a gente viu no item C, o potencial no centro é 3/2 do potencial na superfície. Então está lá 3/2. Você tem uma parábola voltada para baixo, ok? Até chegar na superfície. Na superfície em R, o potencial é o V da superfície, que é exatamente essa expressão aqui. E daí por diante se comporta como uma carga pontual. Você cai como 1 sobre R, né? Q sobre R. E em 3R, que é exatamente a faixa que ele quer, né, no problema, de 0 a 3R, em 3R o potencial é 1/3 do potencial na superfície, porque fica 3R aqui embaixo. Então 1/3 do potencial na superfície em 3R, caindo em 1 sobre R do jeito que está aqui. Então esse é o gráfico do potencial com a distância para a esfera. Podemos chamar a atenção de mais um detalhe, que é o seguinte: como o potencial é uma parábola, é claro que a derivada dele é linear. E como a derivada é negativa, menos a derivada dele é linear positiva, aumentando. Que é exatamente a relação entre potencial e campo elétrico. No caso do campo elétrico é menos a derivada do potencial. A gente deriva o potencial, no caso, que é uma parábola negativa, e dá, na verdade, uma relação linear, um aumento linear, do jeito que está aqui no gráfico de cima. Então, o gráfico de cima é exatamente a representação da derivada do gráfico de baixo. É isso.